E aí pessoal, vamos fazer aqui um exemplo bem simples para vocês entenderem como é que a gente faz para utilizar diversas entidades quando está fazendo uma descrição de hardware com quartos, né? E com VHDL na verdade. Eu vou usar o quartos para isso e é algo bem simples. Vou criar um novo projeto aqui. Na verdade eu vou usar uma base já pronta que eu tenho aqui que vai ser mais simples, realmente. Enquanto tá abrindo, abriu, pronto. Ok, como é que a gente vai fazer aqui, ó? Nesse caso aqui eu tenho esse teste 0, que é a minha entidade de nível superior, minha top level entity, né? Eu vou remover isso aqui, é um exemplo anterior que eu estava fazendo. Ok, pronto, beleza. Tirar isso também. Isso aqui é um arquivo simples de VHDL, não tem muita coisa, né? A gente utiliza essas bibliotecas, define algumas entradas. Temos o clock de 50 MHz, tem a chave aqui, LED. Isso aqui é utilizado na prática do laboratório, né? Para quem paga sistemas digitais lá na UFPE, em eletrônica. O professor passa esse arquivozinho e a gente pode utilizar. Mas tem só algumas coisas que eu vou acabar não usando muita coisa aqui, mas beleza. Temos aqui a nossa entidade principal. Vou fazer aqui uma porta NAND, eu acho, deixa eu ver. Vamos fazer uma porta NAND. O que acontece? Uma porta NAND, se você fizer ela, você pode utilizar a porta lógica em si aqui no VHDL, né? Sei lá, desse jeito, você bota, deixa eu ver, nesse exemplo, LED 0, recebe EH-key 0, NAND, EH-key 1. Pronto, isso aqui são duas chaves, né? Se você fizer isso aqui vai funcionar perfeitamente. Mas se você fizer isso aqui, já não vai estar funcionando, certo? Porque a porta NAND ela não é associativa, então não é muito bem definida essa operação. O correto seria você fazer um AND, que o AND sim ele é associativo, né? Por definição, um NAND com mais de dois valores é um NOT AND dos três no caso aqui, né? Das três entradas. Aqui. Isso seria um NAND de 3 entradas, né? E 4 entradas, você poderia adicionar outro AND aqui dentro. Aqui 3, por exemplo. E assim continua, né? Aqui, por exemplo, é um NAND de 4 entradas. O que a gente vai fazer? A gente vai definir isso aqui em outro arquivo separado. Vamos criar uma entidade separada, na verdade, para ser mais preciso. E a gente vai utilizar ela aqui de uma maneira que vai facilitar a nossa vida em alguns casos. Nesse caso em específico, vai ser um exemplo mais didático, mas se você está fazendo, por exemplo, um contador, que nem foi o caso, eu acho que estava aqui antes, eu não estou lembrado. Um contador, por exemplo, é uma coisa que tem um códigozinho um pouco grande, então você separar dessa maneira vai ser muito eficiente e além de ser uma coisa bem, digamos, natural, né? Que você crie blocos construtores a partir da base que você tem, por exemplo, flip-flops e tudo mais. Ok, vamos fazer isso aqui no arquivo separado. Vou criar um novo arquivo VHDL aqui. Vamos colocar aquela estrutura básica. Ok, aqui ó, criar uma entidade chamada Multiple Ports NAND, que é um NAND com várias portas, né? E vamos colocar aqui as portas que ele recebe, né? Nesse caso eu vou fazer com 5 portas, bora lá. Então bota aqui X in std standard logic vector 4 down to 0. Pronto. Vamos botar uma saída também, que
out std logic. Pronto, precisa só disso aqui. Vamos receber uma saída. Se eu salvar aqui, né, o arquivo, botar multiple ports named. Vou colocar ele com o nome, vou botar assim, ó, mpnamed. Só porque eu vou explicar uma coisinha depois bem interessante que vocês têm que saber. Multiple ports named, né? Pronto. Já vou dizer porque eu fiz isso. Ok, temos aqui o nosso nome, né? Beleza. Salvar. Vou fazer a arquitetura agora. Architecture. Vamos botar assim 5 ports. Pronto. Ok. Essa arquitetura ela vai pegar as 5 portas e vai aplicar um NAND nelas. Como a gente viu lá, o NAND, ó. O NAND com mais de 2 entradas, você faz dessa forma, você faz o AND de todos e depois nega o valor. Então é basicamente isso que a gente vai fazer, vai botar Q recebendo o que? X0 AND, X1 AND, X2 e assim vamos até o 4, né? X3, X4, pronto. E vamos trocar o valor disso. Vou botar entre parênteses aqui e vou botar um not no início. Então, not. Pronto. Vai pegar esse valor aqui de todos esses ANDs e vai devolver o valor contrário, que é justamente o NAND de tudo isso aqui. Ok? Salvar. E basicamente é isso que a gente tem que fazer. Eu posso compilar para ver se está tudo correto. Vamos torcer aqui para que não demore muito, né? Eu acho que não, porque é um programa pequeno. Programa não, descrição de hardware. Olha aí. Geralmente quando ele não dá muito erro no início assim é porque ele vai conseguir fazer a sintetização do nosso código de maneira correta, então é bem provável que ele vá, porque assim, uma propriedade do VHDL é que por ele ser fortemente tipado e tal, se você conseguir compilar, é muito provável que vai funcionar corretamente, né? E dado que ele está quase acabando aqui, eu já estou começando a cantar a vitória, como diria. Não é que nem C, às vezes você faz uma parada em C e tem aqueles famosos erros de lógica, né? Pronto, estamos aqui, tá tudo corretinho. A gente pode dar uma olhada aqui a nível RTL, né? O que está acontecendo, dá uma olhada no diagrama desse negócio. Vocês verem aqui é justamente aquilo que eu falei, né? Ele vai dar um AND em todos essas coisas aqui, em todas essas entradas que vem do EGA aqui, né? Pega o 3, o 2, o 0 e o 1 e aí ele vai pegar e aplicar um NOT na saída e no final vai atribuir isso ao LED, que LED 0, certo? LED 0, ok? O LED na posição 0 aqui desse vetor, lógico. E é basicamente isso. Temos a nossa porta NAND aí. Como é que a gente faz para usar ela agora, né? Vamos lá na nossa entidade principal, nossa entidade de nível superior. A gente pode dar uma olhada aqui, ó. Isso aqui é uma aba que a gente pode ter acesso aqui no Quartus, né? Que é a hierarquia. E ela vai mostrar como é que você está a questão das suas entidades, né? Se você chama uma entidade dentro de outra e tudo mais. Você pode ver que nesse caso aqui, ó, só tem o teste 0, não tem nada. E realmente, né? No nosso Behavior of Test, aqui nessa nossa arquitetura aqui, você não está chamando nenhuma entidade, você está só trabalhando aqui com os valores. Como é que a gente vai fazer isso? Muito simples, é só um esqueminha que você tem que basicamente decorar, porque é simples até. Primeiramente você vai atribuir um nome, tá ok? Eu vou botar o nome aqui como mNAND. Vou botar 0, pronto. Pode ser que tenha mais algum, então geralmente você bota um nomezinho assim e coloca um identificador. Tá ok? Então isso aqui é o nosso tag que vai representar isso, nosso identificador. Agora você bota work. Aqui você vai botar o nome da sua entidade, ok? Não é o nome do arquivo que você salvou.
Se você olhar aqui, ó, mpnand é o nome do arquivo, mais o nome da nossa entidade, é isso aqui, ó, multiple ports nand. Então vamos pegar isso aqui. Se eu botar mpnand não vai funcionar. O que você faz na sequência? Você pode deixar como tá, ou você pode botar assim, ó, 5 ports. Isso aqui é opcional, depende. Nesse caso é, por quê? Porque a gente tem, ó, só uma arquitetura. Se a gente fizesse isso aqui, ó, architecture, botar full ports, tá ok? Botar 4 portas. Mesma coisinha. E eu vou copiar aqui, ó. A diferença é que essa só vai tratar 4 entradas, então só vai até o 3, né? Vai do 0 ao 3. Pronto, agora isso aqui é uma arquitetura diferente. Nesse caso eu tenho 2 arquiteturas e se eu não passar vai ser ambíguo. Não vai ter definido muito bem qual é que eu estou querendo utilizar. Então nesse caso aqui, como eu tenho 2 arquiteturas diferentes, eu tenho que colocar aqui se eu quero a 5 ou a 4. Tá ok? Então vou botar 5, vou tirar aqui porque a gente já compilou, não quero ter esse trabalho novamente. Então Ctrl Z. Pronto. Voltamos ao estado que estava. Agora só tem uma arquitetura, a gente pode tirar isso também, é opcional. Naquele outro caso, como eu falei, não era porque tinha 2, mas agora só tem uma, então ele vai pegar automaticamente a que a gente quer. E vamos fazer isso aqui, ó, um port map. Aqui é onde a gente vai mapear as portas, a gente vai dizer que porta vai estar conectada a que porta dessa nossa entidade. A gente tem aqui, ó, os EH keys, né? E como é que a gente vai ligar esses EH keys nesses nossos X? É justamente assim. Você pode vir aqui e atribuir. Como é que é a atribuição? Primeiro você coloca qual é a porta da sua entidade que está sendo instanciada, né, que está sendo chamada, e depois a porta da sua entidade que está chamando. Então nesse caso seria x0, por exemplo, ele vai ser associado ao nosso EH key 0, vírgula. Isso pode ser um pouco confuso, né, porque o VHDL é uma linguagem cheia de nuances, né, ela não é muito flexível, ela tem várias coisinhas. Aqui em cima a gente usa ponto e vírgula, por exemplo. Você pode ver, né? Ponto e vírgula, no final não tem ponto e vírgula. Isso também é importante lembrar. E aqui embaixo a gente vai usar basicamente vírgula com a mesma finalidade, que é separar as atribuições. Depois a gente vai fazer a mesma coisa com as outras portas. Você pode usar a atribuição de vetores também direto, né? Você poderia fazer isso aqui, ó, só para exemplificar. O 4 down to 1 vai ser associado ao nosso EH key. Eu passo aqui, ó, botar mesma coisa. O que importa mesmo é o tamanho, eu creio que vocês saibam disso, né? O tamanho desses 2 bichinhos aqui tem que ser igual. Só relembrando aqui, né, para quem se deve ter esquecido. E o que a gente vai associar a um LED desses aqui. Vou botar o LED 0, como estava lá. Pronto. É basicamente isso aqui, ó. Tá vendo aqui? Isso é o nosso... Nós estamos chamando essa entidade aqui, ó. E a gente está ligando cada uma das portas. Fazendo isso é só a gente pedir para ele compilar agora. Eu acabei de perceber que o RTL Viewer lá, ele mostrou o esquema que estava na entidade teste 0, né? Mas se você observar bem a lógica, eu só fiz copiar e colar, então é a mesma. Dá pra ver que estava com a lógica correta. Alguém pode ter pensado nisso. Porque tinha um LED lá, né? E eu não tinha definido nenhum LED na minha entidade. Eu estava usando o quê? De todo modo, mostrou que a nossa lógica está correta. Pronto, acabou aqui. Já terminou. Você vê que agora aqui ele aparece, ó, que está usando a mnand 0, está dentro da teste 0, e é o que está acontecendo aqui, ó, a gente definiu ela aqui. Você tem que ver que essa setinha aqui ela é do outro lado, né, ela aponta para a direita, e isso aqui, ó, é besteira, isso aqui não tenta porque não vai dar certo. É uma coisa muito ingênua achar que vai dar, em se tratando de VHDL. Isso aqui não é a mesma coisa, tá certo? Esse operador aqui, ele serve para atribuir valor a sinal. E esse aqui
serve para você fazer uma ligação entre duas portas, né? Você atribui uma porta a outra. Aqui você está dando um valor, né? E aqui você está atribuindo uma ligação, conectando, digamos assim. Então, ó, volto como estava. Assim é que é o correto, para a direita. Tá bom? A gente pode ver a nível de RTL, né? Também. Pode ver que agora tem uma diferença básica, que é essa caixa preta aqui, na verdade verde, mas enfim. Tem esse componente aqui encapsulando tudo. E aqui dentro, aquela mesma lógica, né? Não tem nenhuma diferença. Entra as 5 portas, vem o Q, que é o AND, né? Essa aqui é a porta AND, de todas essas 5 entradas. E na saída você troca o sinal, troca o valor, né? Dá uma barrada no valor. E tem o seu Q resultante aqui, ó. E ele entra com o X e sai com o Q. Perfeitamente compreensível aqui como é que funciona isso. Eu agora posso criar eu vou criar um teste aqui de comprimento de onda só para a gente ter uma ideia. Eu vou inserir aqui as minhas cositas. A gente está usando aqui, ó, EH aqui até o 4 e o LED 0. Pronto. Ok. Como é que funciona o NAND? Ele só vai ser falso quando todas as portas forem verdadeiras, né? Ele só é 0 se tudo for 1. Então, a gente pode fazer alguns testezinhos aqui, só para ter uma noçãozinha, tipo botar só uma das portas por vez, né? Ok. A gente pode botar de 2 em 2 também. Eu não vou fazer todas as combinações, porque realmente não precisa. Botar 3, ó, por exemplo, 3 contra 2. E vou botar todas aqui, tá bom? Ele só deve ser 0 nesse caso aqui, ó, que tá tudo 1. Então bora dar um... Bom, vamos testar isso. Salvar essa onda aqui. E você vê que acontece exatamente isso, né? Ele só é 0 quando tudo é 1. Só é falso quando todos são verdadeiros, ou só é nível lógico baixo quando todos são nível lógico alto. Bem, por hoje é isso, tá certo? Espero que tenha ajudado aí. Qualquer coisa vocês podem comentar ou mandar uma mensagem para quem tiver meu contato. Vou deixar alguns links aí para a página da Jupyter, né? Que é uma página que eu gerencio de uma equipe aí, que eu faço parte também, é claro. E lá a gente tem alguns tutoriais sobre VHDL também, coisa mais com texto e tudo mais. Vocês podem dar uma olhada lá, caso gostem também, é uma boa ajuda. Então é isso daí, galera. Até mais aí.